Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um grande abraço a todos. Vamos falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem, domingo, dia 15 de maio, a sexta rodada. E olha, tivemos queda de treinador, tivemos mudanças no G6, Corinthians permaneceu no mesmo líder, uma crise no Flamengo, que está uma posição acima da zona do rebaixamento, hein? Artilheiros estrangeiros marcando, né? O maior exemplo disso é o próprio Caleri, que é o artilheiro do campeonato. Um gol perdido incrível, inacreditável gol perdido pelo Pablo do Atlético Paranaense. Tivemos problema de racismo no jogo Corinthians e Inter. O Edenilson acusou o lateral do Corinthians de racismo. O jogo foi até parar na delegacia, estipulado uma fiança, situação confusa. Expulsões que acabaram resultando na derrota do time e, claro, polêmicas de arbitragem. Tudo isso aconteceu na sexta rodada. Vamos falar jogo a jogo. E antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Tem vídeos da Série A, B, C, D do Brasileirão, da A3 do Paulista, da última divisão do Campeonato Paulista, enfim, tudo para você tem por lá. Olha, vamos começar a sexta rodada falando primeiro que essa sexta rodada aconteceu no final de semana, né? No sábado 14 e no domingo 15. Porém na quarta-feira, no dia 11, tivemos um jogo antecipado da próxima rodada, da sétima. Até por calendários e tal, o Red Bull Bragantino enfrentou o Atlético Mineiro em Bragança Paulista e empataram por 1-1. O Ítalo marcou no primeiro tempo para o Bragantino. O Nacho Fernandes, cobrando uma linda falta, marcou para o Atlético. 1-1. Os dois times, quando eu passar a classificação já agora da sexta rodada, vamos lembrar que eles têm um jogo a mais e aí não jogam na próxima rodada, certo? E aí, até pela Sul-Americana, no meio da semana, o Cuiabá demitiu o Pintado, que já não comandou o Cuiabá no jogo com São Paulo no Morumbi nessa sexta rodada. O próprio São Paulo vendeu o Volpe, o Thiago Volpe, seu goleiro reserva, para o Toluca do México. O Marquinhos, o atacante, moleque, problema de contato e tal. São Paulo ficou preocupado, aceitou 3 milhões e meio de euros para vendê-lo com o Arsenal da Inglaterra. E olha, depois nós vamos falar também de queda de treinador que aconteceu ao longo da rodada. Vamos começar então essa sexta rodada com os jogos de sábado. Começou lá no Castelão com Ceará 2, Flamengo 2. Uma crise terrível no Flamengo, hein? Uma crise terrível. O treinador já não faz muita cabeça da torcida. É, o torcedor, né? Não sei, aquela coisa Rogério Ceni não durou. Depois do Jesus, ninguém mais durou por lá. E de qualquer maneira, o Paulo Souza está enfrentando esse mesmo problema. Problema terrível. Bom, o Flamengo começou ganhando com uma bola bem cobrada de escanteio do Arrascaeta. O Arão de cabeça fez 1-0. Depois, num vacilo, eu acho muito isso. Por isso que eu não coloco o Flamengo nos meus favoritos para nada. Do meio para frente, acho o Flamengo maravilhoso. Do meio para trás, horroroso. Num vacilo defensivo, bola metida na área, uma cobrança de falta rápido, o Mendonça empatou. E depois o Arão, numa cobrança de falta, fez de cabeça novamente o Arrascaeta metendo essa bola e o Arão fazendo o gol. E aí no último minuto eu entendo que o Hugo, o Neneca, né, o Hugo que eles chamam, o goleiro, cobrança de falta linda do Nino Paraíba. Mas se o goleiro estivesse no gol, defenderia. Estava bem adiantado. O Ceará já nos minutos finais da partida acabou empatando por 2-2. Moral da história. Com o resultado, o Flamengo está na 16ª colocação. Uma posição acima da zona do rebaixamento. 6 pontos apenas. Ou seja, disputou 18, somou apenas 6. Campanha horrorosa. E o Ceará continua na zona do rebaixamento. O Ceará é o 18º com 4 pontos. Porém, como ele tem um jogo a menos, é um jogo com Fortaleza até, um clássico local. Se ele vencer esse jogo, ele sairia e colocaria o Flamengo na zona do rebaixamento. Para o Ceará, que tem um jogo a menos, mas mesmo assim a campanha do Ceará é ruim também. No próprio sábado, tivemos o Palmeiras jogando com o Red Bull Bragantino e vencendo com facilidade, hein? 2-0 para o Palmeiras. Teve um gol do Rony que o juiz, o VAR, interpretou que estava impedido, né? Depois teve uma jogada lá que a bola entra, não entra, entra, não entra. Eu achei que não entrou, mas de qualquer maneira o VAR também determinou que estava impedido. Pressão do Palmeiras total, pressão do Palmeiras.
O Danilo, depois da seleção, o segundo jogo dele, segundo gol. Ou seja, o Danilo seleção cresceu ainda mais. Fez 1-0 de cabeça. E aí o Rafael Veiga, que não perde pênalti de jeito nenhum, no segundo tempo fez 2-0. E olha, tranquila vitória do Palmeiras. Melhor para o Palmeiras, que agora ele está na 8ª colocação com 9 pontos. Um pontinho atrás do G6. Lembrando sempre que é o G6 para você ter a ideia de Libertadores, né? Alguns falam pré, quinto e sexto, mas eu falo tudo Libertadores. Palmeiras já está em 8º com 9 pontos, deu uma boa crescida, e o Bragantino, que tinha empatado em casa, já tem um jogo a mais, ele saiu do G6, está agora na 10ª colocação com os mesmos 9 pontos do Palmeiras, com um detalhe, com um jogo a mais, ele pode cair ainda mais, porque na próxima rodada ele não vai jogar. Tomar cuidado, Bragantino. Se quer ficar ali próximo do G6, não pode dar essa desabada. Vem jogando mal, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Vamos ver, é lógico, tem 6 rodadas, são 38, faltam 32, muita coisa para acontecer. Mas de qualquer maneira, tem uma quedinha aí o Bragantino. No próprio sábado mesmo, o líder Corinthians entrou em campo. Num jogo polêmico, gente, polêmico. Não por dentro de campo. Dentro de campo, o Inter jogou mais muita bola no primeiro tempo. O Alan Patrick fez 1-0, poderia ter feito mais. E aí o Corinthians, na única investida dele, não bate-rebate dentro da área, o zagueirão Raul, o Raul Gustavo, acabou empatando. Veio o segundo tempo, o Corinthians equilibrou, o jogo ficou equilibrado. O Anderson fez 2-1 e o Jô fez 2-2. Foi o resultado final do jogo. Porém, durante o jogo, né, o Edenilson, na verdade, ele acusou o lateral Rafael Ramos, o lateral português, estava jogando no lugar do Fagner, de ter chamado ele de macaco durante o jogo. Durante o jogo ele reclamou, chamou o árbitro, o Rafael Ramos falou que não, que ele interpretou errado, o papai deu aquela discussão, o árbitro colocou até na súmula, acabou o jogo. O Edenilson foi lá no vestiário, depois a diretoria do Corinthians levou o Rafael Ramos no vestiário. E como o Rafael Ramos falou que não tinha falado e o Edenilson falou que sabia o que tinha disputado, eles foram na própria delegacia lá que fica no estádio lavrar o boletim de ocorrência. Como o árbitro relatou a acusação do Edenilson na súmula, eles pegaram e puniram e decretaram a prisão do Rafael Ramos, porém 10 mil reais para você pagar e ele responder em liberdade. O Corinthians pagou, o Corinthians está apoiando o jogador, falou que ele é português, o Edenilson, que já jogou no Corinthians, tem uma história no Corinthians, não interpretou corretamente, enfim, mas foi uma situação constrangedora e agora até a delegacia falou que vai apurar, inclusive, se consegue, né, leitura labial. Veremos, situação triste, triste realmente. E no sábado ainda nós tivemos o Atlético Mineiro ganhando com facilidade do Atlético Goianiense. 2-0, Marlon Freitas contra. E o Hulk que fez o seu 4º gol no campeonato. É um dos vice-artilheiros com 4 gols. Vitória tranquila, merecida. O Atlético Goianiense, que está na 19ª colocação com só 3 pontos, zona de rebaixamento o tempo todo, mandou embora o Humberto Louser já no vestiário. Né? Diretoria mandou embora, queda de treinador, veremos como que vai ficar a situação do Atlético na sequência. Campanha muito ruim nesse começo. E aí a gente teve ainda no sábado à noite o Fluminense ganhando do Atlético Paranaense, que tá mal, hein? Filipão estreando e tal, mas enfim, o Cano fez os 2 gols, para mim 2 golaços, um de chute de fora da área, o outro de dentro da área, matou no peito e me deu no ângulo. Vitória. O Atlético com o Matheus Felipe descontou no finalzinho, mas já estava nos acréscimos, nada que pudesse. Agora, o que dá para lamentar é o gol que o Pablo perdeu. Inacreditável. Cruzamento da esquerda, o goleiro ficou, Pablo, a bola, o gol, ele meteu para fora. Gol inacreditável. Poderia ter arrancado um empatezinho. Mas, enfim, o torcedor do São Paulo sofreu muito com o Pablo e o torcedor do Atlético está sofrendo também. No domingo, outro jogo polêmico. São Paulo ganhou do Cuiabá por 2-1. São Paulo matou o Cuiabá no primeiro tempo, bola na trave e tal, mas num vacilo que os 2 zagueiros do São Paulo, né, trombaram, a bola sobrou, chute do Felipe Azevedo na trave, voltou, o Gênison fez 1-0. Veio o segundo tempo, eu entendi que teve um zagueiro do Cuiabá meteu uma mão na bola, para mim ali foi pênalti, o juiz não deu nada, nem nada. Aí eu entendi que não foi pênalti, né? O jogador de São Paulo entrou, tentou segurar a camisa, puxa e tal, mas nada para
tirar o equilíbrio. Mesmo assim, o árbitro marcou. Para mim, ele não marcou pênalti claro, para mim, numa bola na mão, que não estava colada ao corpo, não quis marcar, e marcou esse pênalti, para mim não foi nada. O Caleri foi lá, bateu o pênalti, fez seu 6º gol, artilheiro, 6 jogos, 6 gols, artilheiro do campeonato. E no finalzinho, o Nicão fez o primeiro gol do São Paulo. É verdade que com um desvio no zagueiro do Cuiabá. São Paulo fez 2-1. São Paulo foi para a 11ª colocação com 11 pontos, 2 atrás do Corinthians, que é seu próximo adversário, inclusive, né? Briga pela liderança na próxima rodada. E o Cuiabá, ele está com 7 pontos, 14º colocado. Eu entendi que não tinha que ter mandado embora o Pintado no meio de semana. Foi eliminado nos pênaltis para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, nos pênaltis. E na Sul-Americana, com todo respeito, está começando a sua história no cenário sul-americano, né? Mas enfim, mandaram embora o Pintado, vamos ver quem vai chegar. Cuiabá está no meio da tabela. Veremos a situação. No domingo também o Coritiba ganhou do América por 1-0, gol do Andrei. E olha, o América perdeu o Maidana no primeiro tempo. Tinha tomado um cartão amarelo, com 38 minutos tomou um cartão vermelho. E aí, com 1 a menos jogando no Couto Pereira, ficou difícil. Coritiba venceu. Com o Maidana, quem sabe o jogo poderia ter sido mais equilibrado. O certo é que o Coritiba vai bem, está no G6, 6º colocado, né? Ele está com 10 pontos, bela campanha nesse início de campeonato, e o América deixou a sua vaga no G6. Ele agora está em 8º colocado com 9 pontos. Está bem colocado ainda no campeonato, mas uma situação que ele acabou perdendo. Quem perdeu sua vaga também dentro do G6 foi o Avaí, que vinha bem dentro de casa, vencendo seus jogos em casa, então perdeu para o Juventude em casa por 2-1. Né? E olha, o Juventude terminou com 9 jogadores a partida. Com 9 jogadores. O Juventude começou com o Oscar Ruiz, né, fazendo 1-0. O Bissoli fez um golaço e empatou. Aí veio veio o segundo tempo, perdeu o Chico Kim. Chico Kim é aquele, acho que é chinês ele. Acho que ele é chinês, não é japonês, é chinês. Mas nascido aqui, os pais chineses e tal, então por isso que é o Chico Kim. Foi expulso, mesmo com a expulsão do Chico Kim, o Vitor Mendes fez 2-1 para o Juventude. E aí, já com 39 do segundo tempo, Paulinho Mocelinho, o atacante, foi expulso também. O Avaí tentou, perdeu um gol incrível no finalzinho, mas mesmo com 2 a menos, o Juventude conseguiu segurar essa vitória maiúscula do time do Eduardo Batista. Bom para o Juventude, que ele mesmo, ó, você vê, com a vitória, ele está na zona do rebaixamento, com 6 pontos apenas, 17º colocado. Com a vitória, hein? Mas aí tem os 6 do Flamengo, 6 do Atlético Paranaense, contra 7 do Cuiabá. Dá para brigar ali, né? Respirou mais aliviado. Tivemos no domingo também o Botafogo ganhando do Fortaleza por 3-1 de virada. O Fortaleza fez 1-0 com Moisés. Negócio do VAR. Foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Bom, enfim. Aí o Ceballos é expulso aos 39 do primeiro tempo, zagueirão do Fortaleza. E na jogada que ele foi expulso, na falta que ele cometeu, o Erisson fez o seu 4º gol na competição, empatou 1-1. Veio o segundo tempo e o Botafogo ficou em cima e o Ceará foi segurando. Teve um gol no início do Erisson de novo, que foi bem anulado pelo VAR, enfim. Aí numa cobrança de falta do Patrick de Paula, segundo gol dele pelo Botafogo, né? Segundo gol consecutivo até, cobrança de falta, deu uma desviadinha na barreira, matou o goleiro. E aí, depois o terceiro gol do Botafogo também saiu do lateral Daniel Borges, num chute dele que também desviou na zaga e matou o goleiro. Retrato, Botafogo dentro do G6. Olha o Botafogo na zona da Libertadores, que maravilha, hein? Botafogo 11 pontos, os mesmos 11 pontos do São Paulo, mas nos critérios São Paulo é terceiro, ele é 4º. Fortaleza é o lanterna. Um detalhe, tem um jogo a menos que aquele jogo que eu falei, Fortaleza e Ceará será dia 1º de junho. Porém, mesmo que ele vença esse jogo, ele não sai. Tomar cuidado, Fortaleza que está brigando na Libertadores já com chances mais remotas, não deve se classificar. Tem que tomar cuidado, hein? Campeonato de pontos corridos, o Fortaleza precisa tomar cuidado, que é o lanterna com 1 pontinho apenas. Disputou 15, fez 1 só. E aí a gente pode falar que a rodada terminou, essa 6ª rodada, com o Goiás ganhando do Santos por 1-0. O Santos cometeu um pênalti com o Velasquez, zagueiro, um pênalti muito besta em cima do Apodi no primeiro tempo. O Elvis cobrou, fez seu 4º gol na competição. O Elvis é um dos vice-artilheiros, Elvis 4, o Hulk 4, o Léo Gamalho, que não marcou na rodada, tem 4, o Cano tem 4, enfim. A gente tem vários jogadores ali.
O Elvis fez 1 a 0, o Santos tentou, mas não conseguiu. O Santos poderia ter assumido a liderança se tivesse vencido, caiu para a quinta colocação com 10 pontos, 3 a menos que o Corinthians, mas ainda dentro do G6, fazendo boa campanha. O Goiás, com essa vitória, foi a 13ª colocada com 8 pontos, e com um detalhe, numa situação tranquila, aí tentando brigar contra o rebaixamento. A próxima rodada eu vou passar para vocês rapidinho. Já teve Bragantino e Atlético 1 a 1. Esse jogo foi quarta-feira agora. Nós vamos ter mais 9 jogos. No sábado, Flamengo e Goiás, 16h30, no Rio, no Maracanã. Sábado, às 16h30, Atlético Goianiense e Coritiba. Sábado, às 18h30, Santos e Ceará. Às 19 horas, Juventude e Palmeiras, em Caxias do Sul. Às 21h, América Mineiro e Botafogo. Às 21h, Cuiabá e Internacional. No domingo, Corinthians e São Paulo valendo a liderança. São Paulo tem 11, Corinthians tem 13. De repente, um empate, o Atlético Mineiro pode ser o novo líder do campeonato aí, o próprio Botafogo, né? Mas de qualquer maneira, em princípio, está valendo a liderança aí, a não ser que o Atlético Mineiro vença o jogo já no sábado, e aí já não vale mais. Mas enfim, domingo, 16 horas, em Itaquera, Corinthians e São Paulo, 16 horas, Fortaleza e Fluminense, e no domingo que vem a gente termina também às 19 horas com Atlético Paranaense e Avaí. E claro, eu venho aqui para passar todos os detalhes, todas as curiosidades, todos os artilheiros, todos os gols, todas as informações para você. Forte abraço a todos, até a próxima!